conhecimento para Agostinho? Agostinho ele trata do conhecimento numa tentativa de crítica ao ceticismo, que nós já falamos anteriormente. Ele pergunta: será que conhecemos a verdade? E como nós a conhecemos? Agostinho conclui que o homem conhece algumas verdades, como por exemplo o princípio de não contradição e a própria existência. O homem conhece que ele existe, e o homem também conhece princípios básicos, como o de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e nas mesmas circunstâncias. Agostinho diz ainda o famoso axioma si fallor sum, se me engano, existo, que se contrapõe ao cogito ergo sum do Descartes, penso logo existo. Para Agostinho, ninguém pode duvidar que existe, porque se você começa a duvidar, essa é a prova de que você existe de fato. E isso está baseado no princípio de não contradição, no princípio de identidade. Então nós conhecemos, segundo Agostinho, algumas verdades absolutas. Visto que, segundo Agostinho, o homem conhece, então ele identifica 3 operações do conhecimento: a dos sentidos, a da razão inferior e a da razão superior. Agostinho diz que o primeiro modo de conhecimento é através dos sentidos. O conhecimento dos sabores, das cores, dos odores, das texturas, enfim, se dá através dos sentidos. O sentir não é do corpo propriamente dito, mas da alma pelo corpo. Porque Agostinho, vale lembrar que Agostinho dá muita importância para a alma. Então, se conhece-se através dos sentidos, é a alma que percebe através dos sentidos. Esse conhecimento inferior, né, essa primeira operação, que é dos sentidos, acontece pela alma através dos sentidos. O segundo nível de conhecimento, segundo Agostinho, é o da razão inferior, que é o conhecimento das leis da natureza. É o conhecimento científico, que se dá através da abstração. Abstrair é, como já dissemos, tirar algo da realidade e colocá-lo à parte na mente, como na matemática, como qualquer outra realidade a qual nós podemos mentalizar. Então, o conhecimento das leis naturais é função da razão inferior. E a terceira operação do conhecimento humano é o mais excelso, é o mais sublime, é o da razão superior, segundo Agostinho, que é o conhecimento das verdades eternas. A verdade, o amor, a justiça, o bem, Deus, o ser. Essas verdades, elas não são captadas naturalmente pelos sentidos ou através de abstração filosófica, matemática. É através da iluminação divina. Diferente do que pensava Platão, Agostinho não crê na reminiscência. O que é reminiscência? É a ideia de que a alma já pré-existia num mundo à parte e ela, descendo para essa realidade material, né, ela poderia se lembrar de coisas que ela tinha visto nesse mundo à parte. No caso de Platão, né, que é o hiperorânio, o mundo das ideias, o mundo ideal, o lugar das ideias, lá é onde, de acordo com a filosofia platônica, existem os arquétipos, ou seja, os modelos primordiais de tudo que existe na realidade. Então, tudo que existe no mundo material são apenas cópias imperfeitas do que existe no mundo das ideias, de acordo com Platão. Então, a alma já pré-existindo lá, já conheceu tudo
E ao descer para essa realidade, para este mundo aqui, ela se recorda do que ela viu. Então, se eu olho para esta caneta, eu sei que ela é caneta porque eu já vi a caneta ideal no mundo à parte. Eu já vi a caneta perfeita no mundo à parte, o conceito de caneta. Então, para Platão, conhecer é, na verdade, reconhecer. Isso é reminiscência. Segundo Agostinho, não. O conhecimento das verdades eternas, que é o conhecimento da verdade, do bem, do amor, de Deus, da justiça, ele não se dá pelo conhecimento sensível ou por outro nível de conhecimento, senão pela iluminação divina. A iluminação divina é quendam lux sui generis incorporea, ou seja, é uma luz especial, incorpórea, que nos torna acessíveis e compreensíveis às verdades eternas. E essa luz provém, se não unicamente, do Ser Absoluto, de Deus. Então não existe, segundo Agostinho, outra forma de conhecer as verdades eternas, senão através desta iluminação divina. A liberdade, segundo Agostinho. Para Agostinho, a liberdade ela é autodeterminação, que é o mesmo que pensavam os filósofos estoicos, Orígenes, Epicuro. A liberdade, como sendo autodeterminação, significa que nós somos senhores de nossos atos. E esses atos, eles são determinados pela nossa vontade, porque de fato nós somos inteligência e vontade. Assim, a liberdade é possuir e ser a causa dos nossos próprios movimentos. E a causa dos movimentos do homem é o que ele próprio escolhe como movente enquanto senhor das circunstâncias externas. Ou seja, o homem é senhor tanto de suas escolhas, de sua vontade, quanto das circunstâncias que o envolvem. Então, se eu quero jogar essa caneta para este lado, o que me impede? Absolutamente nada. Inclusive, eu sou tão senhor da minha vontade, daí a autodeterminação, que eu posso querer jogar, começar o movimento de lançar a caneta e impedi-lo. E a liberdade está intrinsecamente ligada à vontade. Ou seja, se você possui vontade, como todo ser humano possui, então você é livre. Você possui liberdade, uma vez que a liberdade está ligada à vontade. Diferente dos animais que possuem apetite, o homem possui vontade. E qual é o objeto da vontade? O objeto da vontade é o bem. Tudo que a vontade busca é o bem. Não busca outra coisa, mesmo que seja um bem aparente. Mas ela sempre está voltada para a busca de um bem. Assim, o homem só pode ser livre quando pratica o bem, que é o objeto da vontade. A liberdade é o ato perfeito da vontade. É escolher dentre os bens o melhor. Você não pode dizer que é livre se você escolhe o mal. Por quê? Porque uma vez que a sua vontade busca sempre o bem, as consequências lhe dirão se sua escolha de fato correspondeu a uma liberdade ou não. Você é livre para escolher fazer o mal, no sentido de que você pode ter este movimento de fazer o mal, mas você não é livre das consequências do seu ato. Todavia, é válido dizer que o mal não existe em si. O mal é a ausência de um bem devido. Então, quando você pratica o mal, você deixa de praticar um bem. Essa seria a lógica da coisa. Quando você pratica o mal, não é que aquele mal exista, é que você deixou de praticar um bem.
em favor daquela realidade dita má. Então isso é liberdade para Agostinho, é a autodeterminação. Você é senhor de si. Se você tem vontade, você possui livre-arbítrio, você possui liberdade. Porém, você só é livre quando você pratica o bem.